E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Alana Nijar, eu sou psicóloga, eu sou especialista na terapia cognitivo-comportamental, também sou várias outras coisas, né? Sou mãe, você que me acompanha aqui já sabe um pouco mais da minha rotina, sou empresária, tem várias coisas, mas hoje eu vou falar aqui mais como psicóloga pra vocês, porque a gente vai falar sobre o seu sono. É isso mesmo, como que você tem dormido e como isso impacta na sua saúde mental. Vamos falar sobre isso? Bora lá! Então, pra gente começar hoje, eu quero dizer pra você que não adianta você me dizer que você tá fazendo terapia, que você tá querendo trabalhar a sua saúde mental, se você não cuida da sua saúde física. É isso mesmo. O seu corpo, né, a sua parte toda biológica, ela precisa também estar sendo cuidada, precisa de uma atenção, porque senão isso vai impactar na sua saúde mental. Então, quando a gente fala sobre alguns pilares, né, de um estilo de vida que proporciona uma melhora na sua saúde mental e no seu bem-estar, a gente não tem como não falar sobre o sono. O sono é tão importante que, inclusive, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental para insônia, porque é um problema que realmente muitas pessoas sofrem, né, de condições, enfim, para dormir, não só de insônia, mas pessoas que dormem poucas horas e que têm esse sono prejudicado. Isso vai influenciar não só na saúde mental, mas na alimentação, no metabolismo, no humor dessa pessoa e mais um monte de coisa. Então, bora falar sobre isso aqui hoje. Antes da gente começar, eu quero que você reflita sobre como que tá teu sono hoje. Quantas horas você dorme por noite, né? Como que você fica durante o dia, se o seu humor ele tá estável, se você se sente disposto, disposta, como que tem sido essa questão do sono, tá? Na perspectiva da neurociência, a gente entende que o sono ele afeta, né, o nosso cérebro, o nosso corpo. Então, a gente ter bons hábitos vai trazer muitos benefícios, né? O sono, gente, a gente desfrutar de boas noites de sono, né? Noites de sono reparadoras, revitalizantes, isso vai ajudar no bom funcionamento do nosso sistema nervoso e na saúde em geral. Isso porque um bom sono ele ajuda a regular, né, os níveis de cortisol e de melatonina no nosso cérebro, nosso corpo. E isso vai ajudar o teu organismo a funcionar da melhor forma possível. Então você precisa dar atenção para isso. Para a gente falar sobre o sono, eu quero trazer algumas dicas bem práticas para você e a gente vai falar aqui também sobre algumas funções do nosso cérebro que elas são reguladas com um bom sono. Então, a diminuição, quando você não dorme direito, você pode ter, né, uma diminuição da sua capacidade cognitiva. Você pode ter déficit de atenção, de memória. Você pode ter alterações emocionais, comportamentais. Nesse último ano, né, tendo um bebezinho recém-nascido, agora ele já tem 1 aninho e 1 mês, mas nesse primeiro ano tive muitas dificuldades com o sono dele, né? Muitas mães enfrentam essa privação de sono enquanto o bebê é pequeno, principalmente, e depois enquanto ele cresce também pode continuar sendo algo difícil. E eu experimentei na pele, eu sempre fui uma pessoa que dormiu muito bem, dormia 8 horas pelo menos por noite, né? Fazia assim aquela higiene do sono que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Guarda esse nome. Mas nesse último ano eu acabei dormindo muito pouco, noites acordando muitas vezes, dormindo às vezes tarde, acordando muito cedo, que o meu filho foi um bebê super madrugador, antes das 5 da manhã. Inclusive hoje ele acordou antes das 5 da manhã. Então assim, pra vocês terem ideia, eu nem tomava café até ele nascer. E aí, sim, eu tomava esporadicamente, mas comecei a tomar regularmente, porque precisei, né? Preciso de café até hoje para me ajudar. Essa é uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas o que aconteceu é que eu comecei a perceber esses prejuízos na minha vida. Então, a diminuição da capacidade cognitiva, né, de você conseguir ter um raciocínio com lógica, de você conseguir pensar nas suas ideias e conseguir até falar sobre elas de maneira assertiva. Então, muitas vezes, quando a gente não tá dormindo direito, a gente fica com dificuldade até de pensar. Você não consegue sentar para estudar e não consegue, muitas vezes, até ter uma fala
coerente quando você tá com sono prejudicado, sabe? As ideias fogem, você fica assim meio... esquece as coisas que você ia falar. Eu tenho um caso até na minha família, a minha sogra, ela dorme muito pouco, ela tem bastante problema com sono. E ela esquece constantemente das coisas que ela tá falando, ela pergunta várias vezes a mesma coisa. E o Israel sempre me falou assim que era porque ela não dormia direito. E de fato, depois que eu comecei a conhecer, ela quando ela dorme melhor, ela começa a ter essa cognição funcionando um pouco melhor. Então, se você tem tido esses problemas e você não dorme direito, pode ter a ver com a sua falta de sono. E aí a gente eu falei aqui de déficit de atenção e de memória, muito comum em pessoas que não dormem muito bem. Elas não conseguem se lembrar direito das coisas, esquecem muito, né? Tem até dificuldade de atenção, porque o nosso cérebro ele não consegue funcionar no seu pleno potencial se você não tá tendo as noites de sono que são necessárias. Tá? E as alterações emocionais e comportamentais também. O nosso humor, né, ele também ajuda, o sono também ajuda na nossa regulação de humor. Então, tô falando algumas coisas aqui para você entender quão importante é. Dormir bem pode melhorar a plasticidade neural, que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, de aprender novas coisas, né, de fazer novas conexões neurais. Então, é extremamente importante que a gente durma bem. E pra gente dormir bem, agora que eu já te convenci de que é importante, você precisa começar por uma boa higiene do sono. Claro que tem alguns de nós que dormem bem já, naturalmente, não precisa se preocupar com isso, mas se você já está tendo algum tipo de prejuízo com o seu sono, e é muito possível que você esteja tendo, porque hoje em dia, com a quantidade de informações, de trabalho, né, a gente tendo o alcance do celular a todo momento, cada vez mais eu percebo que as pessoas, elas dormem mais tarde, porque ou estão trabalhando, ou estão mexendo no celular, ou estão assistindo série, jogando videogame, seja o que for, né, você acaba dormindo muito mais tarde. E você precisa acordar, muitos de nós precisamos acordar cedo de qualquer jeito. Então você dorme muito menos horas do que você deveria. E alguns de nós que já são mais ansiosos podem ter ainda dificuldade de cair no sono, mesmo que deite e feche o olho, porque estão extremamente acelerados por conta de toda essa rotina. Então a gente precisa fazer intencionalmente uma higiene do sono para que a gente possa relaxar e dormir. Então, se você for ver, assim, na nossa biologia, o mais certo seria que a gente dormisse no período em que está escuro. Então, a nossa melatonina, que é o nosso hormônio que regula o nosso ciclo de vigília e de sono, ele funciona de acordo com a luz. Então, a luz, conforme ela vai diminuindo, é uma pista circadiana para o nosso cérebro de que a gente deve ter sono e deve dormir. Então, antigamente, quando não existia luz elétrica, né, quando a vida era bem menos complicada, as pessoas iam dormir, até no interior, quando eu visito a minha avó, lá é assim, as pessoas dormem e acordam com as galinhas, a gente fala, né? Então, assim, é 7 horas da noite, o sol se pôs, as pessoas vão dormir. Real, elas vão dormir, porque tá na hora de dormir. E quando são 5, 6 da manhã que o sol tá nascendo, as pessoas acordam, às vezes até antes. Então, isso seria o mais saudável, digamos assim, né? E hoje em dia, por causa da luz elétrica, por causa de muitos eletrônicos, da demanda de trabalho, principalmente nas grandes metrópoles, a gente tem visto as pessoas tendo cada vez mais problemas com o sono e, consequentemente, também mais problemas mentais, problemas emocionais. Então, o que você precisa se atentar na sua casa? É uma coisa que eu já busco fazer em casa e fiz mais intencionalmente ainda depois que o Ben nasceu, porque como o ciclo circadiano dele estava se desenvolvendo, os primeiros meses de um bebê ele ainda não tem o ciclo circadiano funcionando, ele ainda não tem uma produção de melatonina bem assim, estabilizada, então eu precisava ajudar ele com essa questão das luzes. Então em casa, hoje, a gente, a partir das 7 horas da noite, eu já diminuo as luzes da minha casa, já é bom que as luzes são amareladas, o que é uma outra coisa legal, porque a luz amarela, ela é mais relaxante, ela não ativa tanto assim, né, a nossa pupila quanto a luz branca, então a gente diminui as luzes, fica tudo bem escurinho na minha casa depois das 7 da noite. Isso já vai fazendo com que o Ben entenda que a noite está chegando e que é a hora dele dormir. E ele dorme entre 7 e 8 horas todos os dias. E isso faz com que a gente acabe dormindo mais cedo também. Primeiro porque ele acorda bem cedo, e a gente sempre acorda cedo, então tem sono cedo. Mas também por conta disso, eu percebi que o meu sono ele foi sendo cada vez mais cedo. Então assim, eu tenho dormido alguns dias 9 horas da noite, 10 da noite eu já tô dormindo. Quando eu posso, né? Não tenho nenhum compromisso. Então, a gente precisa
o máximo que a gente puder, ajudar o nosso ambiente a nos dar pistas de que é hora de dormir. E você precisa organizar, por mais que você seja uma pessoa noturna. Às vezes tinha pacientes que falavam, Alana, mas eu sou uma pessoa noturna, eu funciono melhor à noite. Você pode até funcionar melhor no período vespertino, noturno, mas a realidade é que o mundo acontece no horário comercial, digamos assim. E você, para funcionar bem nesse mundo, você vai precisar acordar cedo para fazer suas coisas e para poder trabalhar. E se você precisa acordar cedo, você precisa dormir cedo, porque você precisa pelo menos de 7, 8 horas de sono por dia. Mas eu faço uma pesquisa aqui, eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo, você dorme 8 horas por noite? Com certeza. 7 horas não? Você dorme? Quantas horas vocês dormem por noite? 6? Menos, né? 5? Nem isso? 4. 4 horas por noite? Gente, o Ricardo que tá aqui atrás dorme 4 horas por noite. Tá errado, Rick. Tá horrível isso. Tá horrível. E outra coisa, em outro vídeo, eu já tinha falado pra ele que malhava de noite. Já parou com isso, de malhar e de dormir. Eu parei de malhar de noite. Agora o próximo vídeo é esse do sono, eu vou melhorar meu sono. Ótimos. Ele precisa melhorar. Ele ia malhar às 10 da noite. Quem é que vai dormir cedo malhando 10 da noite? Ninguém. Isso é uma outra coisa importante, tá? Então, assim, precisamos dormir. É básico. Se a pessoa vem pra terapia, tô ansioso, nossa, com hipertensão, ansioso, não sei o quê. Quantas horas você dorme? Como você se alimenta? Você pratica exercício físico? Cara, se isso tá ruim, eu não consigo fazer milagre como psicólogo, entendeu? Você precisa ajustar o seu corpo. Então, a gente tem, meu marido, né, em casa, a gente tem trabalhado muito intencionalmente nisso. Vamos organizar aqui, a gente precisa se alimentar bem, a gente precisa fazer exercício físico. Não precisa ser atleta, eu não preciso ser uma musa fitness, eu preciso me alimentar bem, eu preciso movimentar meu corpo. E eu preciso dormir. Se eu não tiver isso, eu não vou funcionar bem. E aí as minhas emoções, elas vão acompanhar o meu corpo, porque ela tá toda relacionada com os meus hormônios e tudo mais. Então, vamos falar de higiene do sono. Vou dar alguns passos aqui pra vocês que a gente trabalha em terapia, tá? São coisas que parecem simples, mas as pessoas não fazem, né? Então, primeiro de tudo, como eu já falei, estabelecer uma rotina regular de sono. Isso significa que você precisa priorizar um horário pra dormir e um horário pra acordar. Não é legal uma pessoa que cada dia dorme num horário, cada dia acorda num horário, dormir de dia demais e dormir de menos à noite. Isso não é bom pro teu sistema, sabe, do teu corpo todo. Você não pode fazer isso. O teu sistema nervoso, todo o teu corpo, ele precisa estar sendo guiado por um horário regular de dormir e acordar. Tem pessoas que ficam bem com 7 horas de sono. Tem pessoas até que às vezes meu marido ele fica assim, 6 horas e meia, 7 horas, ele tá ótimo. Beleza, tem outras pessoas que precisam de 8, 9 horas. Então você vai sentir. Agora, 5 horas não é ok. Você não vai conseguir funcionar bem dormindo 5 horas. 4 horas. Tá, tipo assim, tá capenga, real, não tem como, tá? Então, isso precisa ser consertado. Então, tentar dormir e acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, e dormir uma média de 7, 8 horas por noite. Segundo ponto, criar um ambiente de sono adequado. Então não tem como, no mesmo lugar que você fica trabalhando, que você assiste TV, joga videogame, faz tudo isso no seu quarto, luz ligada, um ambiente super estimulante, você querer desligar tudo e em 5 minutos tá dormindo. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então você precisa criar um ambiente de sono adequado, escolher um lugar silencioso, com poucas luzes, poucas luzes antes de dormir e bem escuro na hora de dormir, com uma temperatura agradável, um colchão confortável, então um lugar que estimule você ao relaxamento e ao sono. Então, no meu quarto, até durante muitos anos, nosso casamento, eu e Israel, a gente teve um combinado de não ter televisão no quarto. E a gente conseguiu durante bons anos, a gente vai fazer 10 anos de casado e esse é o primeiro, faz desde 2020 que a gente começou a ter televisão no quarto. Mas vou te dizer, a gente quase não assiste, assim, a gente raramente assiste TV no quarto, a gente prioriza assistir na sala. Então, a sala é lugar de conversa, a sala é lugar de a gente estar acordado, de a gente assistir alguma coisa, mas na hora de dormir a gente vai pro quarto e no quarto se dorme, né? Então, se você é um casal, você também namora. Então, é um lugar só de fazer isso. Não é lugar de ficar fazendo mil coisas e jamais eu levo computador e coisas pro quarto. Uma coisa que eu ainda vacilo bastante, isso aqui, né? Porque o trabalho também tá aqui. Então, assim, vou dizer pra vocês o que é o ideal. Vou falar agora no próximo, tá? Mas assim, então tá, ambiente confortável, ambiente preparado pra dormir, check, ok.
rotina estabelecida, horário para ir para cama. Tá? Você precisa. Aí vamos até pro terceiro ponto aqui. Evite atividades estimulantes antes de dormir. Então já falei, né? Uso de dispositivos eletrônicos ou TV ou praticar atividade física não é hora de fazer perto da hora de dormir. Então assim, até mesmo o celular, ele é estimulante, né? Você às vezes está com sono. Até tem pessoas que usam essa tática para acordar. Talvez você faça isso, né? Ai, tô morrendo de sono na hora que toca o despertador, aí eu pego o celular e abro o Instagram, porque aí eu acordo. Você já ouviu falar disso? Eu também já usei essa técnica. Então, assim, se você usa isso para acordar, imagina você ficar usando antes de dormir, você não vai ter sono. E às vezes você viu uma notícia, alguém te mandou uma mensagem, aí você já tava ficando com sono, aí você acorda. Você fica ansiosa, porque você tem que responder, tem que fazer aquilo. Então, qual que é o ideal? Ideal seria você... pelo menos 1 hora. Você, assim, você é bem realista. 1 hora antes de dormir, vai. Você vai desligar seu celular ou botar no modo avião. Você vai desligar a televisão e 1 hora antes de dormir você vai se preparar para dormir. O que a gente faz quando a gente se prepara para dormir? Você pode tomar um chá, você pode ler um livro, numa luz baixa. Você vai fazer coisas que já te induzam ao sono e não que te tirem o sono. Quarto ponto, então, tem a ver com isso, que é relaxar antes de dormir. Então, já falei, né? Ler um livro, ouvir uma música calma, ajudar o seu corpo a relaxar. Quinto ponto extremamente importante, evitar alimentos ou bebidas estimulantes antes de dormir, como chá, café, refrigerantes, álcool. Então, o café, dependendo do teu nível de sensibilidade à cafeína, é legal você parar de só tomar depois do almoço e não tomar mais. O meu marido, ele é extremamente sensível, então assim, às vezes ele toma às 4, 5 da tarde, eu já sei que ele vai ter dificuldade para dormir à noite, mas ele é teimoso e às vezes ele toma mesmo assim. Então assim, não tome, se você, né, já toma café de manhã, depois do almoço, depois já não toma para que você consiga ir dormir mais cedo. Sétimo ponto, evite dormir demais durante o dia. Existem algumas pesquisas até que mostram que um curto tempo de sono durante o dia pode ser bom e tal, mas a verdade é que se você não consegue dormir pouco tempo, muitas pessoas falam assim, nossa, dormir de dia é pra capotar, vou dormir 2, 3 horas e acordo assim até meio bêbado de sono. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque quem vai dormindo mal, aí você tem a oportunidade e aí dorme uma tarde inteira. Aí você descompensa tudo. Porque, de novo, você vai dormir tarde, porque você vai ficar sem sono. E aí é um ciclo que não termina. Então, o ideal, se você tá com muito sono, é que você vai dormir mais cedo. E aí você vai repondo essas horas de sono que você tá aí em atraso, até que você consiga aí chegar nesse lugar ideal de quantidade de horas, tá? Então, gente, eu dei várias dicas super importantes aqui pra você. Espero que você tenha anotado. Faz o que eu tô te falando. E me fala, depois de 1 mês dormindo melhor, se isso não vai ter modificado bastante a tua disposição, a tua cognição, a tua memória, até o teu humor, tá bom? Então você vai fazer esse teste de 1 mês dormindo melhor e depois você vai me contar como isso vai impactar na tua saúde mental. Muito importante, tá? Então eu queria muito fazer esse vídeo para deixar aqui registrado para você que não tem dormido legal, que tem sofrido de ansiedade, às vezes até depressão e tem realmente tido prejuízos durante o dia por não dormir bem à noite. Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado e mais do que isso, apliquem junto com o Ricardo que tá aqui gravando, tá bom? É isso, minha gente. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se foi bom pra você, se você vai colocar em prática. Já lembra aqui de se inscrever, curtir esse vídeo, isso é muito importante pra mim. E envia também pros seus amigos aí, se você tem um amigo que dorme péssimo, manda esse vídeo pra ele, que eu tenho certeza que ele vai curtir também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!